Boa noite, noite boa. Boa noite, gente. Que bom começar mais uma roda aqui com vocês. Sempre maravilhoso, maravilhosa essa oportunidade de compartilhar, de falar sobre assuntos que fazem tanta diferença na minha vida e eu espero que possa fazer na sua também. A Roda das 8 eu acho que traz uma leveza, assim, leveza pra gente viver a vida, para dar cada passo com mais confiança, né? Isso não significa que a gente vai saber o que vai acontecer, mas confiando que confiança não significa que as coisas um dia vão dar certo, né? Confiança significa que tudo já está certo como está. Poder falar sobre isso, eu acho que fortalece o nosso interior. E eu fico muito feliz vendo que tantas outras pessoas também estão nessa busca, que nada mais é do que a busca por si mesmo, né? A confiança não é uma coisa que está fora, é uma coisa que a gente vai fortalecendo no nosso interior. É ali algo do espírito, né? Quem confia, confia. Eu acho que é algo que a gente pode desenvolver. E fico muito feliz da Roda das 8 trazer esse sopro, trazer essa força, trazer tudo isso, mas ao mesmo tempo com ternura, assim, com doçura, com delicadeza. Eu sinto isso pelos relatos de vocês. E eu sempre fico muito feliz de ver tantas pessoas participando, estando aqui. Pode ser que você esteja aqui pela primeira vez e eu fico muito feliz com isso, de ter essa oportunidade de falar para você, compartilhar com você as experiências da minha vida, as coisas que eu venho aprendendo. Eu costumo dizer, né, que a gente precisa fazer da nossa história a nossa principal escola. Então, por mais que a gente estude, que a gente olhe para fora, né, e faça cursos, enfim, esteja ali dedicando o nosso olhar para as coisas do mundo. Quando você olha para a sua própria história, né, para as suas dores, para a sua família, para como estão as suas relações, para como você se comunica no mundo, né, para as suas reações, para a sua raiva, para a sua inveja, para o seu medo, assim como para a sua felicidade, para a sua alegria, aí tem muita coisa para ser aprendida e tem a ver com o que você veio fazer no mundo, né? Por mais que a gente aprenda com as histórias das outras pessoas, elas podem servir de inspiração para a gente olhar para a nossa própria. E ali vai se desenrolando o propósito da nossa alma. E o meu pedido para a gente começar essa nossa roda de hoje é: convida os seus amigos, os seus familiares, as pessoas que você sentir aí que pode gostar, né? Que pode gostar de estar aqui, que pode sentir essa coisa boa que você também sente participando, eu também sinto aqui fazendo. É sempre uma roda muito maravilhosa, assim, com muita troca de energia, cada um num lugar do mundo, né? Mas ao mesmo tempo alguma coisa nos conecta aqui. E cada roda se forma de uma maneira, né? É muito lindo isso. Eu acredito muito que o conteúdo de cada roda chega certinho para quem tem que chegar no momento certo. E essa confiança me traz muita fluidez, assim, para deixar desenrolar da maneira como vai chegando para mim, sabe? Então, manda avião aí para todo mundo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. A nossa Roda das 8 está acontecendo segunda, 8 da noite, quarta, 8 da noite também. Por um período, né? Eu vou precisar fazer as duas na semana à noite, justamente porque eu tô com as meninas durante a manhã. Mas depois eu reajusto, a gente vai mudando, né? A Roda das 8, para ela continuar existindo já há tanto tempo, já tem 5 anos que esse movimento acontece. Eu preciso dessa flexibilidade para continuar existindo. E eu agradeço muito o entendimento, a compreensão de vocês e o apoio, né? Porque vocês continuam aqui, continuam, enfim, participando, me escrevendo e eu fico muito, muito feliz com isso. Eu vou colocar um mantra aqui pra gente começar. Eu vejo que as pessoas ainda não estão adaptadas com esse horário de quarta-feira à noite, porque geralmente a gente fazia de manhã, né? A roda de quarta sempre foi 8 da manhã. Mas, aos pouquinhos, sei que novas pessoas vão chegando, as pessoas que estavam acostumadas a ver de manhã podem migrar para a noite também. Eu sei que às vezes é um horário que pode ser até mais fácil, né? Porque aí a gente já está em casa, já terminou o trabalho, a maioria das pessoas. De manhã, às vezes, mais difícil. Então, torcendo para que cheguem novas pessoas também e que quem já fazia parte desse movimento possa continuar de alguma maneira. Boa noite. Vocês estão ouvindo bem? Como que tá o som para vocês? Vocês estão ouvindo o mantra? Estão ouvindo a minha voz bem? Eu tô tão feliz de estar fazendo essas rodas já no escritório novo, gente.
totalmente sem barulho, assim, nossa, tá tão especial pra mim isso. Parece que eu crio um campo aqui de mais inspiração, de mais conexão. Tem me feito muito bem fazer as rodas desse lugar que eu construí pra isso, pra viver esses momentos com cada vez mais entrega, assim. Só compartilhando um sentimento muito bom, que toda vez que eu falo, vou lá fazer minhas rodas e entro aqui nesse espaço, algo em mim se aquieta, sabe? Me dá uma paz muito grande. Isso com certeza faz diferença na profundidade dos nossos conteúdos, na maneira como eu consigo entregar e até traduzir para vocês os meus processos assim mais íntimos e mais profundos. Que bom, Tati, você é nova, seja muito bem-vinda. Tomara que você encontre aqui algo que faça sentido para você, que toque seu coração de alguma maneira, que você se inspire, que você saia daqui melhor do que quando você chegou. Bom, eu vou desligar os comentários aqui então, pra gente começar, né? Quarta-feira é o dia que eu faço terapia. E é um dia que eu fico muito reflexiva, assim. Antigamente, né, como a roda era antes da terapia, muitas coisas surgiam depois, assim, e eu deixava só para a próxima semana. Hoje, agora mudando o horário, parece que os entendimentos eles ficam mais frescos dentro de mim, o que é maravilhoso, que eu acho que eu consigo traduzir de uma maneira melhor, assim. Eu gosto de lembrar que a Roda das 8 é um espaço que eu me sinto muito vulnerável, justamente para conseguir levar vocês num lugar que eu também já fui ou que eu estou indo, né, nesse momento. E eu falo isso trazendo a profundidade das emoções. Vocês podem perceber que, geralmente, quando eu tô falando sobre medo, algo em mim tá sentindo medo. Geralmente, quando eu tô falando sobre raiva, algo em mim tá sentindo raiva. Eu acho que essa é a maneira que mais nos conecta. É a maneira que eu aprendi ao longo desses anos de realmente conseguir falar de uma maneira simples e real e verdadeira que conecta o meu coração com o seu. Partindo do princípio, né, que tudo são memórias. Eu amo essa filosofia de vida do Ho'oponopono, que fala que tudo que aparece na nossa vida, então, tudo que eu compartilho aqui com você, nos traz a oportunidade de fazer uma limpeza. Então, tudo na vida é uma oportunidade, né? Então eu acredito que essas memórias acontecem mesmo quando eu compartilho com você e você compartilha comigo, mesmo que não exista uma troca direta, mesmo que a gente não esteja conversando, né, ali pessoalmente, presencialmente ou diretamente. Mas a Roda das 8 é uma grande oportunidade da gente limpar memórias do passado, memórias que distorcem a realidade, memórias que causam dor, problema, conflito. Então, eu tenho certeza que essa união dessas pessoas que estão aqui hoje, ela não é por acaso, assim como não é em nenhuma das rodas, né? Eu tô vivendo na minha vida uma fase muito profunda de transição entre, assim, de muitos aspectos. E hoje isso chegou para mim com muita clareza. Fase de transição, muitas vezes, faz a gente se sentir perdido. E é mais do que normal, né? Porque às vezes você estava acostumado a viver sempre de um jeito, com aquelas crenças, com aqueles pensamentos, com aquelas memórias, em lugares confortáveis para você. E lugares confortáveis não significa lugares felizes, tá? A gente também fica no conforto, no sofrimento. Justamente porque você vai permanecendo tanto ali que aquilo ali vai virando familiar para você. O sofrimento, quando ele é familiar, ele faz muitas vezes a gente escolher permanecer ali do que avançar para algo novo que a gente nunca viveu. O novo causa muito medo. Eu sempre dou o exemplo de que se você tá parado do lado de uma rocha, essa rocha tá parada, você fica tranquilo. Se essa rocha se move, você entra em desespero. Então, o movimento, ele gera medo, né, em muitas camadas internas nossas. No entanto, quando você traz a consciência, né? Traz do inconsciente, ou seja, ilumina partes suas que até então estavam ofuscadas, apagadas. Quando você coloca luz ali e começa a perceber algumas coisas, essas revelações, elas te fazem sair de um lugar para avançar para outro. Só que nessa transição entre o que eu era e o que eu tô me tornando, é muito comum a gente se sentir perdido. É igual uma casa quando tá em obra.
às vezes a obra tá tão caótica que você entra na casa e você fala, meu Deus, como é que daqui vai sair um banheiro? Como é que daqui vai sair um quarto? Né? A obra começa com um tijolo. Você olha para um tijolo e você não consegue imaginar o que vai dar aquilo, o final daquilo. E você continua a obra porque você acredita. Você continua aquela construção de colocar um tijolinho em cima de outro tijolinho, porque você acredita que vai existir um resultado depois dessa ação, né? E eu tenho entendido que isso é o que acontece nos nossos processos mais íntimos, assim. Você não tá perdido, né? Você só tá mudando. E essa mudança, ela pode ser muito desafiadora, principalmente se você resiste a ela. Quanto mais você resiste, né, mais difícil aquilo fica de se desenrolar. Mais difícil aquilo ali fica de ir se construindo, sabe? A gente precisa mais do que resistir, né? A gente precisa acreditar, a gente precisa confiar, dar o passo muitas vezes sem enxergar o chão, dar o passo muitas vezes acreditando que quando você dá o passo, o universo vai acompanhar seu movimento, vai ter chão quando você pisar. Só que falando assim parece fácil, né? Na vida mesmo isso pode ser extremamente desafiador. Quando eu me vejo nesse lugar de transição, a sensação que eu tenho é que como se a gente ficasse nadando em alto mar sem barreira, sem conseguir encostar o pé no fundo, sabe? Quando você encosta o pé no fundo, aquilo ali te dá uma segurança. Só que tem muitas fases na vida que parece que você não consegue encostar esse pé no fundo, né? Parece que não tem areia ali. Só que naquela altura que a gente tá, realmente não tá dando. E isso tá nos ensinando a nadar. Eu tenho entendido isso e tem me dado uma paz no coração aceitar o lugar que eu tô hoje. Aceitar sem resistir, sem imaginar que tá errado, sem pensar que não poderia estar assim. Isso da gente estar com firmeza o tempo todo na vida é uma coisa muito ilusória. Porque tem fases que parece que a gente não dá pé mesmo. Tem fases que a onda parece tão grande que você não sabe como que você vai atravessar. E normalizar isso, como eu mencionei na nossa roda de segunda-feira, é algo extremamente importante porque faz parte da vida. Ao invés de você ficar desesperado tentando tocar o fundo, né, vamos aprender a nadar. Vamos entender que essa transição ela é muito importante para a construção de uma nova versão. E essa nova versão está surgindo, mesmo que você ainda não esteja vendo. Tem uma metáfora que é maravilhosa sobre isso, que é quando você planta uma semente na terra, ela começa a crescer por dentro, mas você não tá vendo ainda, né? Demora para ela apontar do lado de fora, demora para nascer a primeira folhinha. Quantas vezes na nossa própria vida não é isso que acontece, né? Você plantou sementes, muitas vezes esse plantio exigiu de você, exigiu coragem de iluminar partes sombrias, exigiu coragem para se permitir sentir as suas dores antigas, exigiu coragem para olhar o que você mesmo rejeitava aí dentro. E você fez isso, essas sementes foram plantadas. Só que você não planta hoje e amanhã é uma árvore. Demora, né? E num primeiro momento parece que nada está acontecendo. E aí, o que eu queria dizer hoje é: continua cuidando. Continua caminhando. O que até então parece não ter nada, tá germinando para nascer, tá ganhando força para poder brotar. Isso acontece na tua vida. Você acha que nenhuma mudança está acontecendo, né? Principalmente quando você está aprofundando assim no autoconhecimento, na espiritualidade, olhando para você, sabe? Entendendo aonde que te dói certas coisas, por que te dói. Enfim, os seus registros, né? Tem que ter muita coragem para olhar para dentro. Muita coragem. Às vezes parece que viver no mundo de ilusão é quase mais fácil do que realmente buscar a sua profundidade. Só que quando você busca a profundidade é que a vida ganha sentido. Por isso que muitas pessoas, quando estão perdidas, quando não sabem para onde ir, vão para dentro, porque é o único lugar que vai possibilitar a regeneração desse sentido. É a única coisa que você vai fazer na vida que vai mudar a sua perspectiva, que vai mudar a forma de você olhar. Tanto é, isso é uma coisa que eu pensei hoje, que a maioria das pessoas que se abre assim, para a vida, né, que vive uma grande mudança, que, sabe, tem uma coisa assim que muda completamente a direção, são situações que te aproximam da morte, que te aproximaram da morte, do medo de morrer, do medo de perder alguém, sabe, das situações que te colocaram ali à prova mesmo, para lembrar e entender que a vida é algo precioso, né, que deve ser cultivado, que deve ter significado, que deve ser vivido com propósito. Muitas vezes o que faz a gente entrar nesse caminho é justamente
a necessidade de buscar algo a mais. É como se a superfície parasse de preencher. A superfície ficasse, sabe? Não é possível que a vida seja só isso, sabe? Não é possível que seja só acordar, dormir, pagar a conta, ter relacionamento difícil, né? Então, essa busca por essa profundidade, eu acho que é o que realmente faz a gente ir encontrando significado e entendendo que essa construção, por mais lenta que ela seja, ela está acontecendo. Essa semente que você plantou, essas sementes que você vem plantando, elas estão sofrendo movimentos internos. Daqui a pouco a folhinha aparece e aquilo ali faz um pouco mais de sentido, sabe? E sabe o que começou a acontecer comigo, gente? E que eu falo pra vocês que foi... me trouxe um alívio muito grande. Eu passei muitos dias nessa sensação de não conseguir encostar o pé no chão, nadando em alto mar. Pensando, não é possível, aonde que isso vai dar, né? Essa confusão toda, que hoje eu entendo como essa transição toda. O que está mudando dentro de mim? E aí hoje eu fui entender que muitas coisas estão mudando dentro de mim. Agora eu já posso até desenvolver novas perspectivas sobre o mesmo problema. Até então, a minha mente só conhecia um caminho. Quando eu me sentia insegura, era sempre o mesmo medo que vinha na minha mente. Agora, sutilmente, tenho medo, mas tem um outro pensamento que fala, não precisa ter tanto medo assim. Isso é novo, isso é um ar fresco entrando. Nunca tinha sido assim, em uma situação específica. E o que eu quero te dizer com isso é que um belo dia, quando você acorda, você não é mais o mesmo. Por mais que você tenha vivido 10, 20, 30, 40, 50 anos trilhando sempre aquele mesmo caminho, visitando sempre os mesmos medos, sempre as mesmas angústias, as mesmas dores, as mesmas falas, não é o único caminho existente. E essa coragem que você desenvolve de olhar para você, de se transformar, de mudar o seu interior, é o que vai te permitir descobrir novas formas de caminhar. Mas você precisa acreditar na mudança. Você precisa acreditar que esse esforço que você vem fazendo vai ter um resultado final. Assim como a pessoa que começa a construir uma casa começando com um tijolo apenas. Faz sentido para você isso? Como isso chega para você? Deixa eu ativar os comentários um pouquinho. Me fala, escreve aí nos comentários como isso chega para você. Sabe o que chega pra mim assim? Opa, peraí. O que me chega é assim, acredite, tem mudanças acontecendo. E eu tenho certeza que você que está aqui participando da roda é uma pessoa que está na busca por uma vida com mais significado. Se a pessoa não está olhando para isso agora, ela nem fica aqui, não encontra ressonância. Agora, se essa pessoa, né, se você tá nessa busca de se conhecer, de viver melhor, de criar novas perspectivas, de se relacionar de uma forma melhor, de fortalecer sua fé, de se aprofundar em coisas que realmente, assim, aprofundam as suas raízes, porque tem uma chave aí. À medida que a gente aprofunda as nossas raízes, a gente para de temer os ventos e não dá para existir uma vida sem vento. Esse que é o ponto. Só que não dá pra gente querer aprofundar a raiz só quando o furacão chega, porque precisa de tempo. Quanto mais você trabalha nesse aprofundamento, né, é o tempo da raiz ir crescendo e realmente se agarrando, né? Não dá pra você querer fazer tudo de uma vez só quando a ventania vem. Esse é o processo diário de você ter coragem de olhar para as suas questões. Não significa que você vai destrinchar uma vida inteira numa noite. Isso não é possível. É um começo, né? É um começo. Você pode fazer a vida inteira de terapia e você sempre vai descobrir coisas novas sobre você. Sempre, né? Longa é a viagem rumo a si próprio. Inesperadas são as suas descobertas. Eu amo essa frase, porque fala tanto sobre esse processo assim, de você
realmente ir caminhando no seu ritmo, sabe? No seu passo. As coisas, à medida que você vai iluminando, se conhecendo, né? Percebendo coisas sobre você, e principalmente depois que você passa por um período muito difícil, a luz vai aos poucos aparecendo do outro lado. Confia, tem mudanças acontecendo. Tem coisas que mesmo que você não veja agora, são muito significativas para a sua próxima fase. São muito importantes para essa nova estrutura que você está criando, para viver a sua vida. É uma nova vida na sua mesma vida, né? Por isso que eu falo que é lindo perceber que dá pra gente renascer quantas vezes forem preciso nessa mesma vida. A gente não precisa morrer de fato, né, desencarnar para perceber isso. Embora as situações, as experiências de quase morte, as experiências que nos aproximam muito da morte, acho que são as experiências que mais trazem assim um grande despertar. Existem muitos relatos de pessoas que mudaram completamente a maneira de viver depois de passar por uma situação dessa. Mas, obviamente, não é o caso de todo mundo. E é muito bom quando você, pela sua própria vontade, né, sem precisar acontecer um grande acontecimento, você sente essa necessidade, você sente esse chamado de querer mais profundidade nas relações, de não se satisfazer com tanta superficialidade, porque tem muito no mundo, né? Existem as coisas superficiais e existem as coisas profundas. Não é um caminho só, é você conseguir equilibrar, né? A gente tá vivendo uma experiência terrena, mas nós somos seres espirituais. Como que a gente vai conseguir equilibrar esses dois mundos para criar uma existência possível, né? Não dá pra gente querer se conectar só com a espiritualidade, porque a gente continua no mundo, e não dá pra gente ser só do mundo, porque a gente continua sendo um ser espiritual. Então, acho que a grande chave é encontrar o caminho do meio. O caminho do meio, o caminho que é possível para você. Não existe uma espiritualidade que seja certa, nem um autoconhecimento que seja único. É o teu, é o que faz sentido no seu coração. Então você vai abrir uma porta quando você estiver preparado para entrar ali, né? E enquanto você não tiver, essa porta não vai abrir. Você pode socar, forçar, não abre, né? As portas se abrem quando elas são pra gente. As portas nos dão passagem quando a gente realmente precisa passar por ali. E é por isso que eu acho que não vale a pena forçar tanto nenhuma história. Parar de forçar a barra, eu acho que é uma das grandes chaves para você conseguir acessar a tua paz, sabe? As coisas que são para ser, elas se desenrolam com perfeição. Isso não significa ficar sentado de braços cruzados sem correr atrás das suas coisas, mas perceber quais são as vezes que você está forçando uma situação que não está rolando, que não está caminhando bem, e você está ali insistindo, né? Segurar pode doer mais do que soltar. E incrivelmente, quando você solta, o universo te entrega. As coisas começam a acontecer, e aí de repente aquela porta que não se abria de jeito nenhum te direciona para uma outra porta, e aí essa porta de repente te leva num lugar que tem vista para o mar. É assim, a vida surpreende a gente a todo momento, principalmente quando a gente para de resistir às situações. E olha, quando você está numa fase muito difícil da sua vida, às vezes nem por acontecimentos externos, mas por você mesmo. Tem fases que tem alguma coisa dentro da gente se mexendo e a gente não consegue nomear, né? É como se alguma coisa quisesse emergir e eu não sei ainda o que é. Só que eu preciso dar espaço. Ao invés de eu lutar com esse sentimento e querer reprimir ele dentro de mim, eu vou aos poucos permitindo que ele exista, para que algo emerja e isso me possibilite uma cura, né? É preciso sentir para curar. Tem tanta coisa na vida que só quando a gente deixa estar ali, que aquilo ali nos leva para algum lugar. Enquanto você resiste, enquanto você reprime, dói e não adianta nada, né? Porque continua doendo. Se engana quem acha que a repressão esconde. Na verdade, a repressão faz doer ainda mais, só que em camadas cada vez mais profundas. Você acha que isso não muda em nada na sua vida, quando na verdade está dirigindo todas as suas ações e você nem sabe. Tem uma frase do Jung que fala: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Olha como isso é importante de perceber. Tem mudanças acontecendo. Acredite nessas mudanças. Dá o próximo passo. Você não vai conseguir ter todas as respostas agora, mas quando você continua buscando, as coisas vão se revelando a você no tempo certo, sem precisar desespero, sem precisar ansiedade para o que vem depois. Pressa demais nem escreve história, né? E a gente vai vivendo um dia de cada vez porque
As coisas vão chegar para você quando você estiver preparado para lidar. A luz vai aparecendo aos poucos do outro lado. Foi a única frase que eu escrevi hoje. Para não falar que foi a única, eu escrevi 2 coisas hoje. É tempo de travessia. Quando você passa por um período muito difícil, a luz vai aos poucos aparecendo do outro lado. E aí? Posso dizer a vocês que quando você acorda um belo dia e já pode ver aquela folhinha que brotou e já pode falar sobre aquele assunto que antes você tinha que esconder tanto, quando você acorda um belo dia e percebe que aquilo que te destruía por dentro, na verdade agora pode começar a te fortalecer, um alívio muito grande toma conta da gente. Algo muito forte assim vem com muita esperança, sabe? Esperança numa nova vida, nessa mesma vida. Esperança numa nova percepção. Esperança de que aquilo que antes te doía tanto não vai te destruir. Muito pelo contrário, vai te fazer se encontrar numa versão que faça ainda mais sentido. Só que pra gente chegar nesse amanhecer, né, muitas vezes a gente precisa passar por aquela noite sombria, por aquela angústia, por aquele momento de ansiedade. E falando sobre isso, assim, eu tenho a dizer, continua caminhando. Semana passada foi uma semana que eu achei que eu ia enlouquecer. De repente, hoje, eu já pude ter um novo entendimento sobre uma situação que até então era desesperadora para mim. E foi maravilhoso receber esse raio de esperança e poder compartilhar sobre isso com tantas pessoas. Porque é como se a gente recebesse diariamente, né? É como se não, é o que é. A gente recebe diariamente a oportunidade de renascer junto com cada amanhecer. E acreditar que daquele dia ali coisas vão brotar. Coisas que são importantes nessa estruturação, né? Não tem como você ter uma árvore grande se a raiz não for profunda, não suporta. Né? Você tem uma grandeza gigante dentro de você. Se você não aprofundar as raízes, você nunca vai conseguir viver essa sua grandeza. Então, é aos poucos que se constrói, né? Uma árvore muito potente não cresce de um dia para o outro. E, ao mesmo tempo, uma única semente é capaz de fazer existir uma floresta inteira. Então, olha o tamanho do potencial que muitas vezes a gente deixa adormecido por escolher não plantar. Olha o tanto que a gente perde, né, por medo de perder, por medo de não conseguir, por medo de não dar conta, por medo de não saber o que vai acontecer depois. Então, as transições, elas geram confusões, realmente. Transição gera confusão, mas é um período de movimento. O movimento faz a gente lidar com a incerteza, o movimento faz a gente lidar com o medo, né? Faz a gente lidar com... qual que é a palavra? Eu esqueci. O movimento faz a gente lidar com o desconhecido. Essa que é a palavra. E o desconhecido, ele assusta, ele amedronta a mente. Amedronta. A mente gosta de viver de passado porque ela conhece tudo, ela sabe tudo, tem resposta para tudo, lembra tudo que aconteceu. E às vezes lembra de uma maneira bem distorcida, tá? Bem distorcida. E aí a gente precisa refazer essas memórias, porque às vezes o que você acha que aconteceu nem foi o que de fato aconteceu. Em você chegou desse jeito e você armazenou assim. Então, olha como tudo é relativo, né? Inclusive o que a gente lembra do passado. Às vezes 2 pessoas que viveram a mesma situação armazenam emoções sobre aquilo de maneiras completamente diferentes. Eu sempre falo aqui, falo nas rodas, falo nos encontros presenciais, que 2 irmãs que cresceram com o mesmo pai e com a mesma mãe, né? Uma fala, ai, que saudade dos lanchinhos que a minha mãe mandava pra mim na escola. E a outra responde, que lanchinhos, irmã? Tá doida? Minha mãe nunca fez lanchinho pra gente. Então, criadas na mesma família, com os mesmos pais, existem até o que a gente guarda dentro da gente, né?
pode ser distorcido, e na maioria das vezes tá? Então, é isso. Faz sentido aí, gente? É isso. Eu quero compartilhar com vocês um texto, um breve trecho de um livro que chama Praticando o Poder do Agora. Não é o mesmo de O Poder do Agora, são livros diferentes, do mesmo autor, mas para a gente colocar em prática um tanto do que eu falei hoje sobre a entrega, né? Que quanto mais você resiste às situações da sua vida que exigem mudança, mais difícil fica, mais duro fica o seu coração. Você acredita que você tem que endurecer para ser forte, quando na verdade o que todo coração quer é amar. O movimento é justamente o contrário, é abrir para se fortalecer, é se permitir sentir o que estava escondido, é deixar existir o que estava muito reprimido dentro de você, mas que estava guiando os seus passos mesmo sem você saber. Né? A gente não pode esquecer que o que a gente reprime continua moldando as nossas ações e as nossas escolhas, continua ali dentro, sabe? Então, ai gente, peraí, deixa eu desativar de novo. A entrega está totalmente relacionada à nossa capacidade de parar de resistir ao que de poder aceitar esse momento como ele chega para você. Assim como a semente precisa de tempo para brotar e muitas vezes a gente não vê os primeiros movimentos, na nossa vida também é assim. Chega uma situação que você não sabe porquê, não sabe para quê, não sabe de onde, mas de repente está ali. E lutar contra o que já é uma coisa muito desnecessária, porque se já tá na sua vida. Você tá lutando com isso para quê? Né? Você tá resistindo a isso porque a situação já aconteceu, o fato já tá aí. E aí quanto da sua energia você vai gastando, vai desprendendo para resistir a uma coisa que muitas vezes não tem como mudar? É aí que nasce a chave da entrega. A entrega para você se permitir viver o que a vida tá trazendo momento a momento e poder crescer com aquilo, né? Poder acreditar que dali uma floresta inteira pode nascer. Lembra? É preciso uma semente apenas para construir uma floresta inteira. Esse é o nosso potencial, que muitas vezes está adormecido e que pode transformar completamente a nossa vida. O trecho do livro que eu separei para vocês, esse é o livro, Praticando o Poder do Agora. Não é o Poder do Agora, tá? São dois, Mas esse aqui é muito bom. Ele fala justamente sobre o significado da entrega. E só lembrando que eu estou falando de uma entrega em relação ao que precisa sofrer mudanças em você. Muitas vezes na transição fica confuso, fica perdido, mas a luz está do outro lado nos esperando. E a gente vai caminhando e o caminho vai aparecendo. A qualidade da sua consciência nesse momento é que vai determinar o tipo de futuro que você vai viver. Portanto, entregar-se é a coisa mais importante que você pode fazer para provocar uma mudança positiva. Qualquer outra coisa que você fizer será secundária. Nenhuma ação positiva pode surgir de um estado de consciência onde não existe entrega. Para muitas pessoas, a entrega talvez tenha conotações negativas, como uma derrota, uma desistência, uma incapacidade de se reerguer das ciladas da vida, certa letargia, etc. A verdadeira entrega, entretanto, é algo completamente diferente. Não significa suportar passivamente uma situação qualquer que nos aconteça e não fazer nada a respeito, nem deixar de fazer planos ou de ter confiança para começar algo novo. A entrega é a sabedoria simples, mais profunda, de nos submetermos e não de nos opormos ao fluxo da vida. O único lugar em que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. Isso significa que se entregar é aceitar o momento presente sem restrições e sem nenhuma reserva. É abandonar a resistência interior àquilo que é. A resistência interior acontece quando dizemos não para aquilo que é, através do nosso julgamento mental e de uma negatividade emocional
que muitas vezes é familiar. Isso se agrava especialmente quando as coisas vão mal, o que significa que há um espaço entre as exigências ou expectativas rígidas da nossa mente e aquilo que é. Esse é o espaço do sofrimento. Se você já tiver vivido bastante tempo, certamente saberá que as coisas vão mal com muita frequência. É precisamente nesses momentos que a entrega tem de ser praticada, caso queiramos eliminar o sofrimento e as mágoas da nossa vida. A aceitação daquilo que é nos liberta imediatamente da identificação com a mente e nos religa com o ser. A resistência é a mente. A entrega é um fenômeno puramente interior. Isso não quer dizer que não possamos fazer alguma coisa no campo exterior para mudar a situação. Na verdade, não é a situação completa que temos de aceitar quando falo de entrega, mas apenas o segmento minúsculo chamado agora. Por exemplo, se você estiver atolado na lama, não tem que dizer, está bem, me conformo de estar atolado nessa lama. Resignação não quer dizer entrega. Você não precisa aceitar uma situação indesejável ou desagradável na sua vida. Nem precisa se iludir e dizer que não tem nada errado em estar atolado na lama. Nada disso. Você tem completa consciência de que deseja sair dali. Então, reduz a sua atenção ao momento presente, sem atribuir a essa situação nenhum rótulo mental. Isso significa que não existe nenhum julgamento do agora. Em consequência, não existe nenhuma resistência, nenhuma negatividade emocional. Você aceita a existência do momento. A seguir, toma uma atitude e faz tudo o que puder para sair da lama. Chamo essa atitude de ação positiva. Funciona muito mais do que uma ação negativa, que decorre da raiva, do desespero ou da frustração. Até que alcance o resultado desejado, você continua a praticar a entrega ao se abster de rotular o agora. Olha como isso é importante e olha como isso é pontual. Porque não significa não querer sair do lugar que você está. Junto com essas mudanças que a gente vai vivendo, as mudanças mais internas, um novo estado de consciência vai nascendo, sabe? Um novo estado de consciência vai nascendo dentro de você. Por isso que eu escrevi isso, né? Quando você passa por um período muito difícil, a luz vai aos poucos aparecendo do outro lado. E, de repente, você não é mais o mesmo, não é mais a mesma. Algo em você vai se acendendo. E aí a situação muitas vezes nem muda, né? Mas muda a maneira como você vê a situação e até a interpretação que você tem dela e de você mesmo. É muito bom quando a gente começa a ver de fora que a nossa mente trilha sempre os mesmos caminhos. Toda vez que eu me sinto inseguro, eu vou nesses pensamentos, eu vou nesses medos. Algo em mim se acende. Só que esse não é o único caminho. E isso acontece, gente, do fundo do coração, num belo dia. Você vai caminhando, você vai regando aquela semente. Não dá para prever quando vai nascer a primeira folha. Não dá para prever o dia que aquela semente vai brotar. Mas a gente sabe que vai. A gente vai cuidando, vai regando e um belo dia aquilo ali rompe a barreira da terra. É o que acontece com a gente também. E com as coisas que a gente vai, né, desenrolando, aprendendo e crescendo na nossa própria história. Bom, depois de muito tempo, eu tô com as cartas de Lótus aqui e eu queria muito tirar uma carta com vocês. As cartas de Lótus trazem mantras, né? Mantras muito especiais, muito potentes. Então, eu gostaria de tirar uma dessas cartas junto com vocês pra gente ver qual é a mensagem que chega para nós, né? Depois desse nosso papo de hoje. Ó, essas são as cartas de Lótus, ó. E aí,
Deixa só eu tirar a carta da abertura de caminhos e das instruções de uso. Ó, são duas. E aí a gente tira e embaralha aqui. Eu vou desativar os comentários, gente, só para ninguém se perder, e daqui a pouco eu ativo de novo, tá? Então vou embaralhar aqui, ó, que chegue até nós, o que for para ser nós nessa roda de hoje. Então vou abrir as cartas aqui, ó. E vou tirar uma pra gente. Olha a ilustração, gente. Sente a ilustração. E a afirmação é: eu me conecto à inspiração divina e recebo a força de que preciso para continuar. Eu me conecto à inspiração divina e recebo a força de que preciso para continuar. Que lindo, que lindo, que lindo. Eu me conecto à inspiração divina e recebo a força de que preciso para continuar. Amém. Vamos fazer o nosso minuto de colocar em prática tudo que foi compartilhado aqui. Eu vejo que esses breves minutos de meditação que a gente faz ao final das rodas, né, nos trazem uma oportunidade muito fina e muito preciosa da gente se conectar com o agora, né, de colocar em prática mesmo esse poder que está disponível nas nossas mãos. Então, tem muita gente que nunca meditou, que fala meditação não é para mim, mas tantas coisas só podem existir nesse campo de percepção, tantas coisas só fazem sentido quando você se aprofunda, e essa é uma das maneiras, né, que a gente pode finalizar o nosso dia, começar o nosso dia trazendo um pouco mais de profundidade. Então eu sempre convido vocês, né, a sentarem em um lugar que seja confortável, a se permitirem viver esse momento com entrega, com presença. Isso faz toda diferença. Então, eu mais uma vez queria convidar todo mundo que está aqui para entrar nessa breve meditação, para começar fechando os olhos, lentamente. E então, com seus olhos fechados, que você possa começar inspirando profundamente e expirando suavemente, trazendo toda a sua atenção para a sua respiração, como uma forma de se conectar com o presente, com o agora, que revela todo o potencial da vida. A cada inspiração, você se aprofunda um pouco mais nessa dimensão tão potente, tão rica, tão cheia de energia. E você pode então relaxar os seus ombros, aquietando todo o seu corpo para viver esse momento. Embora a vida peça pressa, urgência, a alma pede calma, presença.
aqui e agora, tudo é perfeito como é. Sinta o ar te fazendo expandir e contrair nos movimentos sutis da vida, que aperta e afrouxa, que cresce e diminui. Apenas esteja aqui, agora, experimentando a profundidade. Com os seus olhos fechados, receba as próximas palavras com o coração aberto, na certeza de que você está exatamente onde precisa estar. Aqui e agora não há nada que esteja fora de ordem. Oração hebraica. Que o teu despertar te desperte e que quando acordas, o dia que começa te excite e que os raios de sol que se filtram pela janela a cada novo amanhecer nunca se tornem rotina e que tenhas a lucidez para concentrar e resgatar o que há de mais positivo em cada pessoa que cruza o teu caminho. E não te esqueças de saborear a comida, mesmo que seja apenas pão e água. E quando encontrar algum momento do dia, mesmo que curto e breve, erga o olhar e agradeça o milagre da saúde, esse mistério e fantástico equilíbrio interno. E que consigas expressar o amor que sente aos outros. E que os teus abraços abracem. E que os teus beijos beijem. E que o pôr do sol nunca deixe de te surpreender. E que nunca deixes de te surpreender contigo. E que chegues cansado e satisfeito ao entardecer pelas tarefas realizadas durante o dia. E que teu sono seja calmo, restaurador e suave. E não confundas o trabalho com a vida ou o valor das coisas com o teu preço. E não acredites que é mais do que alguém, porque só os ignorantes não sabem que não somos nada além de pó e cinzas. E não te esqueças nem por um momento que cada segundo de vida é uma dádiva, uma bênção, e que, se fôssemos realmente corajosos, dançaríamos e cantaríamos de alegria quando tivéssemos a consciência disso, como uma pequena homenagem ao mistério da vida que nos envolve e nos abençoa. Está feito. Que todos os seres possam viver e encontrar a paz, a luz e a verdade. Quando você se sentir confortável, então, você pode aos poucos ir abrindo os seus olhos no seu tempo, lentamente. Eu sou muito grata por cada pessoa que está presente, que contribui para essa roda acontecer. Eu queria pedir, se você puder,
compartilhar nos seus stories, escrever o nosso mantra de hoje, escrever essas palavras. Pensa quantas pessoas, ao ler, né, essas palavras, não podem receber um pouco da nossa energia, mesmo que a gente não saiba disso, a gente não sabe aonde a nossa luz chega, mas ao compartilhá-la no mundo, a gente fortalece algo também. O mantra de hoje é: eu me conecto à inspiração divina e recebo a força de que preciso para continuar. Que essas palavras possam chegar em mais e mais pessoas, que possam conhecer a Roda das Oito, que possam participar desse momento. Olha que lindo, minha amiga me mandou sua live, entrei sem entender e acabei gostando muito. É lindo os caminhos que a vida, enfim, nos permite trilhar, né? Muitas vezes chega de uma maneira despretensiosa e de repente a gente percebe que era ali que a gente tinha que estar. Então, que isso possa acontecer com mais e mais pessoas, e eu agradeço muito se você puder compartilhar como forma de contribuição e fortalecimento também desse movimento que tem todo o meu coração. Meus amores, quero aproveitar para lembrar que a ação da comuna ainda está válida. Você se inscreve na anuidade da comunidade pela metade do preço. Isso significa acessar por um ano todo o conteúdo que está disponível para vocês. Tem muita gente nova, né, que não conhece a comuna ainda. E a comuna nasceu de uma vontade muito grande de criar uma biblioteca de conteúdos que fazem a diferença na vida das pessoas. Quando a gente liga a televisão, tem tanta coisa que suga a nossa energia, tanta notícia ruim, né? Tanta coisa densa acontecendo no mundo, muito olhar para fora e pouco olhar para dentro. Então, quando eu criei a comuna, o meu maior intuito, meu maior desejo era que as pessoas vivessem diariamente esse aprofundamento das raízes, para a gente não precisar viver esse aprofundamento só quando chegar a tempestade. É um pouquinho todos os dias. Então, os vídeos que estão disponíveis para vocês são vídeos leves, super simples, a linguagem super compreensível para todas as pessoas, as que já meditam, as que não meditam, as que já fazem terapia, as que não fazem terapia. É para todo mundo, é um momento para você parar no seu dia e se conectar com algo mais interno. Todas as coisas começam do lado de dentro. Se meu olhar está só para fora, fica muito mais difícil de viver no mundo, né? Então, é você trazer um momento mais interno, sabe? De perceber as suas dores, o que está ressoando no mundo, as dificuldades nos relacionamentos que começam a partir de você. Então, a comuna é um convite para você olhar para dentro, assistindo conteúdos que elevam a sua energia, que assim, acho que despertam uma felicidade e uma alegria de viver que são muito únicas, assim. E você se inscreve ainda hoje nessa ação pela metade do preço. Então, eu vou colocar de novo o link nos stories para vocês, já tá na bio do meu perfil. Se você não puder assinar a anuidade nesse momento, a mensalidade também tá com 20% de desconto. É um valor bem menor, uma recorrência que você paga todo mês e continua acessando também. Então, também é uma forma de você tá dentro dessa comunidade. É muito especial. Além disso, tem várias meditações, tem várias outras aulas, né, avulsas, exercícios que eu gravei para vocês. Todos os vídeos foram feitos por mim, não tem nenhum conteúdo de nenhuma outra pessoa. Os vídeos nada mais são do que eu estudando, aprendendo, compartilhando, entendendo, visitando a minha profundidade para conseguir falar sobre profundidade também. E tem tocado e transformado a vida de milhares de pessoas. Então, o que me deixa muito, muito feliz, porque eu sinto realmente estar cumprindo o meu propósito, assim, no mundo, sabe? Eu não imaginava que um dia eu faria isso da minha vida, mas hoje faz todo sentido do mundo para mim estar aqui. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Dentro da comuna também tem várias meditações, orações, eu deixei tudo gravado para vocês. Tem os textos que são compartilhados aqui, tem indicações de livros. Então, os textos que às vezes eu leio nas rodas, né, eles estão lá num PDF, você consegue baixar, ter acesso. É muita coisa, são mais de 700 horas de vídeo, gente, é tipo surreal, tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez, foi lindo. Aproveitem muito a comuna no final de semana também, principalmente porque as rodas só acontecem segunda e quarta, mas quinta, sexta, sábado, domingo, sabe? Começar o dia com uma mensagem, finalizar o dia com uma mensagem, fazendo uma meditação. O Habite Seu Ser também está dentro da comuna. Então são 21 dias consecutivos de meditações guiadas de mais ou menos 10 minutos. Cada dia você trabalha um tema, sabe? Um dia o perdão, um dia a abundância, um dia a cura da criança interior, um dia
os chakras, né? Os portais de energia dentro de você, abertura da consciência. São muitas coisas. Muitas, muitas, muitas coisas. E se vocês quiserem falar com o suporte também. Ah, Marina, tenho dúvida. Ah, Marina, não sei. Ah, Marina, tenho plano mensal, quero ir pro anual porque tá nessa promoção. O link do suporte tá na bio do meu perfil. Quando você entra, abre o meu perfil, tem um link, tá escrito lá, nutricionista que nutre a alma, as rodas, não sei o quê. Aí tem um link, você clica nesse link e aí vai ter, se inscreva na comuna, suporte. Aí você clica lá e manda uma mensagem no WhatsApp que tem uma equipe assim prontinha para te responder e te dar todas as informações que você precisa. Tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Foi linda a nossa roda. Esse é um conteúdo que eu mesma vou assistir novamente, não só nessa próxima semana, mas na vida. E eu acho que isso que é mais lindo dentro desses conteúdos que estão disponíveis para vocês. Eles não ficam velhos. Não ficam velhos. Passa um tempo, você acessa o mesmo conteúdo e aquilo ali entra na sua vida de uma nova maneira, porque você mudou. O conteúdo pode até ser o mesmo, mas você mudou e aí você absorve muito mais coisas que você antes não tinha percebido. Então é maravilhoso, assim. É como se a comuna fosse crescendo junto com o seu crescimento, sabe? E os vídeos vão chegando em cada vez lugares mais profundos dentro de você. Tá bom? Um super beijo. Muitas pessoas já saíram, né, da roda, mas eu vou colocar mesmo assim uma música pra gente finalizar. Uma música que chama Tudo é Deus, que é linda. Para desejar uma boa noite pra vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. Quero muito ver vocês postando mantra, marcando meu perfil. Eu agradeço muito, gente. Vocês contribuem muito quando vocês podem compartilhar. A mão de Deus é quem me leva, já rezei a sua reza. Eu me conecto à inspiração divina e recebo a força de que preciso para continuar. Vou mostrar para vocês, para quem quiser dar um print. Ó. Quem sofre é feliz. O olho de Deus é mágico, espanta tudo que é trágico, mas só chora por amor, mas por amor. A fala de Deus é lógica, e quem não percebe nego do fruto da vida não conhece o sabor. O sabor de Deus é o vento da vida. Beijo, minha gente. Fui!